Olá, meu nome é Márcia Moana, sou médica gastroenterologista e temos o prazer de estrear nosso terceiro episódio do Moana Cast. E tem uma pessoa muito especial hoje aqui, nossa convidada, que é a doutora Monique Rodrigues, nutricionista, nossa parceira, amiga, paciente, e tenho uma honra em trazê-la hoje aqui. Obrigado pelo convite, doutora Márcia. É um prazer estar aqui nesse terceiro episódio, falando de um tema que eu vivencio na prática e que eu tenho total respeito e empatia por quem tem. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho hoje, né, Monique, de toda a sua trajetória, né, desde o início da doença, né? A gente sabe que foram grandes desafios até chegar, assim, no melhor momento de remissão. E eu queria que você passasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né, quais foram os maiores desafios, principalmente no início, né, do diagnóstico da sua doença. Certo. Bom, o meu diagnóstico foi aos 19 anos, ou seja, no auge ali da adolescência, que eu estava naquele momento de sair com os amigos, de curtir festas. E aí foi um diagnóstico tardio e com isso teve o agravamento da doença. Eu passei vários dias internada tratando uma simples infecção intestinal. E aí eu tinha várias evacuações ao dia, mais de 15. E aí com isso veio o desconforto anal. E eu achava que era devido às evacuações, né? Eu digo, não, estou indo muito ao banheiro, então deve ser algum desconforto por isso. Mas não, já era uma complicação da doença com abscesso, e aí do abscesso virou uma fístula, né? Que é aquela conexão anormal entre, no meu caso, era entre o reto e o glúteo. E aí, com isso, eu tinha alta, ia para casa, piorava, porque drenava a fístula, colocava lá o dreno, e tomava antibiótico por uns dias, com isso tinha a melhora, e aí até que eu fiz uma colonoscopia, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, que é a colonoscopia com biópsia. E aí eu fiz a colonoscopia, tive o diagnóstico, né, e comecei a tratar inicialmente com um tratamento convencional, que é a mesalazina, né, que é o primeiro tratamento da medicação, né, que eu usei, junto com corticoide. E aí, com isso, vieram as alterações subcutâneas. Porque a doença, ela não é só intestinal. Ela envolve ali o psicológico, envolve a parte subcutânea, as articulações. E aí, eu tive essas dores nas articulações também. E eu passei a não querer sair de casa porque meu rosto ficou assim muito cheio de acne devido ao corticoide, o uso do corticoide. E eu perdi muito peso, me sentia muito fraca. E aí começou as pessoas dizendo que era um câncer, que era um até mesmo HIV, as pessoas, acho que ela deve estar, já ouvi, e aí isso impactava de eu ter medo de sair de casa, do julgamento das pessoas. E aí eu tive que trancar a faculdade, porque quando eu estudava, eu morava em Crato e estudava em Juazeiro. E aí com isso, eu percebia que quando eu entrava no ônibus, as pessoas quando via meu rosto e a parte aqui do colo, ficava olhando assim, com medo de ser uma doença contagiosa. E assim, eu não julgo, porque as pessoas não sabem. Porque é uma doença que às vezes você não tem ali a aparência que tem, mas em momentos de crise você tem essas Recaídas. recaídas. E aí eu tive que trancar a faculdade, e aí foi esse momento que impactou muito na minha qualidade, porque aí quando eu passei a não sair de casa, aí vem a depressão, vem o medo de comer, de sair para comer, a incerteza de que você não vai poder construir uma família, ter filhos. E, assim, o meu diagnóstico foi difícil porque o médico já suspeitava que era a doença de Crohn. E aí, na época, eu lembro que nem internet fácil, assim, a gente tinha. Era do tempo de internet de escada. Não sei se vocês lembram. Sim,
Aí eu lembro que ele só disse assim, é o que eu suspeitava mesmo, é doença de Crohn, é uma doença crônica, eu vou passar os remédios, aí prescreveu. Aí beleza, eu fui pra casa. Aí lá vai eu. Tem a internet de escada, o que é uma doença crônica. Aí na internet, eu leiga, né, eu só tinha o quê, 19 anos, não tinha muito conhecimento da doença. Foi que eu vim ver que era uma doença que não tinha cura, que tinha tratamento. E aí, pra mim, foi um baque muito grande, porque se naquele momento o médico tivesse me explicado, ó, é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento, aconselho você procurar um nutricionista, enfim, ter aquele acolhimento que seria necessário naquele momento. E aí, com isso, eu fiquei muito assustada, porque eu já não tinha com quem, eu já tinha saído do consultório, então não tinha mais nem como perguntar, né? E como é que vai ser, já que é uma doença. Enfim, assim, bem desafiador. Foi um momento bem difícil. Infelizmente, a grande maioria dos pacientes que a gente acompanha, eles evoluem de uma forma muito, com grandes danos, né? Não só na qualidade de vida, mas danos pessoais, psicológicos, né? No trabalho. E muitos deles demoram muito a descobrir a doença, até fechar um diagnóstico, né? Em torno de 2 a 3 anos que se fecha o diagnóstico. Então, dependendo da época, né, que vai ser feito esse diagnóstico, da idade do paciente, esses traumas vão ficar para a vida inteira. Sim. Então, é muito impactante, né? Não só a sua história, mas de vários outros pacientes que sofrem, principalmente quando a doença é uma doença de Crohn que tem esse acometimento na região anal. Que aí o desafio é muito maior, o incômodo é maior. Maior, porque e o tratamento tipo, na também faculdade, como era que eu ia passar uma manhã toda sentada? Aí eu vou ter que levar aquelas almofadinhas. Aí ficava com vergonha. Aí eu tive que trancar um tempo. Até porque com esse meu problema de pele que eu tive, eu tinha vergonha de ir até mesmo na lanchonete comprar um lanche. Eu ficava na sala, pedia para alguém lá comprar ali um suco para mim, alguma coisa. E muitas vezes levava de casa, porque não tinha coragem de sair de dentro da sala para poder ir. Bloqueia muito, Bloqueia. né? Bloqueia. E você, o que você esperava, assim, do médico no primeiro momento, ao dar o diagnóstico, né? Desse acolhimento com mais paciência, com mais empatia, né? Com ouvir seus anseios, seus medos, porque realmente foi muito curto e grosso, né? A forma que foi abordada. E a doença é muito além, né? Às vezes, mesmo a gente explicando muitas vezes o paciente ainda tem muitas dúvidas e cada realidade é uma realidade. Então, como seria a forma que você, assim, se hoje você fosse dar esse diagnóstico, né, a um paciente, que forma você acharia menos traumático? Menos traumático seria me explicar de como a doença reage no meu organismo, né? Assim, explicando passo a passo, que eu preciso de uma nutrição adequada, que eu não posso parar de maneira alguma o tratamento, explicar o que é uma doença crônica, explicar que vai ter momentos altos e baixos, e assim, sempre dizer, estou com você, até mesmo ali, só e um médico dizer assim, aqui é meu contato, se você precisar, ali já dá um alívio grande para o paciente. Perfeito. E muitas vezes não é só aquela primeira consulta do diagnóstico que vai conseguir acolher e tirar todas as dúvidas, né? Porque, às vezes, até durante a etapa do tratamento, vão precisar de novas demandas, vão ter mais questionamentos, né? Principalmente se a doença não evoluir da forma esperada ou prevista. Porque, infelizmente, é uma doença cheia de surpresas, né? Principalmente a doença de Crohn, que ela pode acometer qualquer região ali do trato digestivo e pode se manifestar de várias formas, né? Seja com fístula, seja com estenose. Então, realmente, eu acho que esse segmento próximo, com esse acompanhamento contínuo, né? Além dessa empatia com os profissionais e ter a equipe multi, né? Porque o médico sozinho, principalmente naquela época... Naquela época não tinha o gasto, mas não tinha um gasto especialista em doença... Focado na doença inflamatória. Na doença inflamatória, isso. Que como realmente é uma doença bem menos
comum e prevalente naquela época, então Era. pouco se sabia, pouco se estudava. Eu lembro que na época, quando eu fui pesquisar o que era a doença de Crohn, tinha lá que era uma doença rara. Isso. Na época. E assim, era mais em grandes centros, né? Isso. A maioria faziam... Estados Unidos. ou então nas capitais, né? Isso. Muitos médicos aqui, eles faziam essa transferência do paciente para a capital para poder dar aquela assistência. E hoje, ainda bem que tem muitos colegas médicos que estão se capacitando para tratar e lidar com esses pacientes, porque a incidência só vem aumentando. Então, a gente precisa realmente dar esse suporte a esses pacientes na região que eles vivem, que eles moram, né? Já que é uma doença crônica que vai ter vários momentos de exames, de consultas, né? Às vezes de tomada da infusão do medicamento. Então, tudo isso impacta. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a dieta? Sim. A gente sabe que a dieta na doença inflamatória intestinal vai depender muito do estágio em que a doença se encontra. O tipo de doença, claro, se é a retocolite ulcerativa ou a doença de Crohn, mas principalmente em que estágio o paciente está. Porque eu costumo falar para o paciente que a doença, ele tem o filme, a história da doença, que ele pode ter aberto num quadro bem grave, e a foto, que é o momento atual que ele se encontra. E isso vai mudar a abordagem, né? Não só do tratamento, mas principalmente no tratamento dietético. Eu queria que você trouxesse isso para a gente. Como seria essa abordagem nutricional? Como você falou, no tratamento dietético tem a fase de remissão, né? Que aí a dieta é específica para o tratamento, e nas fases de crises. No geral, a dieta mediterrânea, que é um estilo de vida ali daquelas pessoas que vivem ali na Ásia, no mar Mediterrâneo, tem estudos que mostram a comprovação científica nessa dieta. O que é a dieta mediterrânea? É basicamente o comer saudável, né? A base da alimentação. Comer comida de verdade. Isso. Frutas, o que é limitado, o consumo de carne vermelha, que é para ser limitado até 2 vezes na semana, e a fonte de proteína, peixe, ovos, frango. A fonte de gordura que eles usam é o abacate, o azeite e oleaginosas no geral. E aí monta ali, mas assim, dentro da individualidade de cada paciente. Porque tem pacientes que toleram bem alguns alimentos, por exemplo, eu posso citar o glúten e a lactose, que é outro erro muito grande que o médico às vezes comete. Tem doença de Crohn, tem que excluir glúten e lactose. Eles alegam que são alimentos inflamatórios, Isso. Né? Então, para quem assim, na fase de crise, realmente, esses alimentos precisam ser retirados em um certo momento, não para a vida toda. Aí, após a fase de crise, quando o paciente entra em remissão, dá para inserir novamente. E os aditivos alimentares, os adoçantes artificiais e também açúcar. Tanto o açúcar refinado como o açúcar adicionado ali naqueles alimentos industrializados. Até mesmo adoçante, né? Sim, Artificial. Sorbitol, manitol, sucralose. O certo é ser o estévia. E prestar atenção ao rótulo. Porque às vezes tem lá, com estévia. Então, ele tem estévia, mas tem outros componentes dentro daquele produto. E o correto é ser só o estévia natural. Perfeito. Realmente é um mundo, né? A gente vê os pacientes muitas vezes procurando ajuda online, às vezes procurando dietas em sites, achando que vai dar certo. E realmente, além da fase da doença, é ver a aceitação de cada indivíduo, né? As suas restrições, se tem outras doenças associadas ou não, porque o paciente ele pode ser sorteado, além de ter uma doença inflamatória intestinal, pode ter uma doença celíaca, né? Ter a intolerância lá ao glúten, ter a intolerância à lactose, né? Que não consegue ser tratada. Enfim, então é um desafio. Não dá para um paciente desses manter uma dieta sozinho. Então, o papel do nutricionista é a base do tratamento. Até porque os pacientes têm também muitas deficiências nutricionais, né? No caso, a vitamina D, vitamina B12, ferritina, isso. E aí tem que ser feita a suplementação, tanto na alimentação, como muitas vezes a suplementação via oral, né? Ou até mesmo subcutânea, né? No caso da vitamina B12, ou
É injetável, né? Tem Quer dizer, injetável, injetável, tem é. sublingual, Sublingual, dependendo também do que é estágio mais... que está. Tem, às vezes, uma dificuldade de absorção quando está muito inflamado, né? E a gente sabe que, dependendo da fase da doença, vai ter a dieta específica, Sim. né? Porque o paciente pode estar internado e pode ser que nem esteja liberado a dieta oral. Tem Isso. pacientes que fazem uma reposição de São dieta venosa, né? É, A nutrição a parenteral. parenteral ou interal, depende de cada caso. Se for o caso cirúrgico, muitas vezes inicia com a parenteral, evolui para a interal e depois passa para uma branda, uma pastosa. Vai progredindo a consistência isso. Conforme a aceitação. Em relação também ao uso das fibras. Na fase de crise, tem que ser utilizada as fibras mais solúveis, tipo legumes cozidos, uma fruta mais macia, tipo banana, melão, e evitar fibras solúveis ou insolúveis. No caso, são as fibras provenientes de, por exemplo, a casca de uma laranja, a casca de uma maçã. São fibras insolúveis que não é absorvida, não é absorvida e pode até agredir ali a mucosa intestinal. Que já está inflamada, né? Isso. E se tiver uma suspeita de uma semi-obstrução, né? Uma estenose, isso pode ser um gatilho para obstrução e precisar de uma cirurgia de urgência. E quais são, assim, os 5 alimentos que você condenaria em qualquer fase da doença inflamatória? Que eu sei que quando a doença está totalmente em remissão, muitos de nós liberamos alguns alimentos, né? Eu acho que tudo comer com moderação, né? Dá para comer um pouco de tudo, mas realmente tem que ter muito cuidado se a doença está em remissão ou não. Porque nem sempre o paciente estando bem clinicamente quer dizer que não tem a doença em atividade. Às vezes, quando se submete a um exame de colonoscopia, mostra ali um processo inflamatório, ou mostra uma semi-obstrução intestinal. Então, até tem isso, né? Às vezes o paciente está bem, quer liberar a comida. Mas, realmente, o paciente está 100% em remissão, tanto remissão clínica, como remissão endoscópica, remissão laboratorial. O que você condenaria, ali no geral, para o paciente que é portador de doença inflamatória, de não consumir ou consumir, assim, numa extrema eventualidade, assim, no caso mais raro. O primeiro que eu acho não, né, que tem uma evidência científica, são os emulsificantes, que é presente ali no sorvete, naqueles molho pronto, industrializado, e também os aditivos, né, quando você pegar ali uma embalagem que tiver lá INS e tiver um número, aquilo ali é um aditivo. INS, que é a sigla que eles usam do aditivo. Que eles não colocam o nome justamente para confundir o consumidor. A indústria alimentícia usa muito isso, de colocar essa sigla. INS, aí tem, por exemplo, INS 420, INS, que é o número que é referente àquele aditivo químico. Então, se lá na lista de ingredientes tiver esse nome, INS, e o número, é um aditivo. Voltando os alimentos, são os corantes artificiais também, presentes nesse suquinho de caixinha. Fine, exatamente. Os adoçantes artificiais, o sorbitol, o manitol, o sucralose, também não é indicado. E açúcar de forma geral. Para retirar totalmente o açúcar? Não, até ali uma colher de sopa ao dia. O açúcar refinado, ou o açúcar demerara, açúcar orgânico. Açúcar? O ideal é não consumir. Não consumir, Mas se consumir, que seja numa quantidade pequena. Entendi. Geralmente eu indico aquele aplicativo Desrotulando. Muito bom. Que eu acho que a gente consegue ser mais palpável. Porque agora ele é pago, Você tem um limite por dia, né? Tem um limite de 5 itens, se eu não me engano, você pode... mas eu acredito que dá para, né, os pacientes terem pelo menos uma noção dos alimentos que eles já vai ali gravando, né? Todo dia olha 5. E eles dão até opções alternativas, né? Se o paciente ele não acompanha com nutricionista, que não é o indicado, claro, eu acho que dá para... Ou tirar uma dúvida, né, no próprio supermercado. E aí dá para a gente melhorar, né, aí essa alimentação. Porque a gente sabe que hoje a gente desembala muito e descasca pouco, né? É inevitável, o mundo está cada vez mais industrializado. A gente tem que saber
se atualizar quanto a isso, né? Tem que, mesmo tendo essas doenças e tudo, mas a gente precisa ver opções menos prejudiciais. Isso. Né? Porque pacientes que, às vezes, trabalham fora, que faz plantões, né? Passam muitas horas fora de casa, que tem que levar a sua comida. Então, eu acho que tem que ter algum alimento industrializado, mas menos prejudicial, com menos aditivos, que é isso que vai ser feito com o acompanhamento nutricional para poder diminuir os danos. A gente costuma até falar que o paciente, para manter a dieta em dia, tem que ser chato. Ele tem que estar sem confraternizações, não ter amigos, porque quando a gente vê, tudo termina em comida, tudo tem salgado e refrigerante, né, na mesa. Né? Quem trabalha em plantões, isso é muito comum. E como é difícil você negar, né, nesse momento. Então, é um grande desafio para os nossos pacientes. E eu acho que você deve ter sofrido muito, Monique, na fase de aceitar a doença no início, né, do diagnóstico. E como foi você ter que restringir os alimentos? Você tinha muita força de vontade para fazer isso? Ou, às vezes, se jogava nos alimentos que não prestavam, assim, que não eram tão saudáveis, porque você, às vezes, não queria nem acreditar que foi sorteada com essa doença? Assim, no início, eu acredito que a maioria dos pacientes tem ali aquele momento de negação, infelizmente. E eu tive também. Mas no meu caso, não era nem de alimentos, era mais para sair, passava a noite. Porque o sono também é muito importante no paciente. Você descansar bem, dormir bem. E aí eu ia muitas festas, aí bebia refrigerante. E aí, com isso, eu fui tendo consciência, né? Fui lendo mais, fui me aprofundando, fui estudando. E aí eu vi que eu digo, ou eu mudo, ou infelizmente o meu fim não vai ser tão agradável, né? E aí eu consegui melhorar a alimentação e melhorar a minha qualidade de vida também. Porque eu tive consciência, né? Em momento algum eu parei meu tratamento. Muito importante não parar, né, a medicação, porque muitos pacientes têm ali aquele momento de remissão e acham que está curado. E aí eu nunca tive esse pensamento, nunca parei. Tive ali os deslizes com a alimentação, mas hoje eu tenho mais consciência, né? Amadureci mais. O amadurecimento, Pois é, a própria doença mexe muito com o fator psicológico, né? Às vezes essa fase de negação nem é tanto vontade do indivíduo, né? Às vezes vem mesmo da parte hormonal que está desregulada, né? Dos hormônios que não estão produzindo, né? Não está tendo bem-estar. O paciente fica ali com aquela fadiga crônica, indisposto. Às vezes não dorme bem, né? Porque às vezes vai muitas vezes ao banheiro na madrugada. Então, impacta muito a qualidade de vida. E vira uma bola de neve. A própria doença causa esses impactos, né? E esse impacto também pode piorar, né, a atividade da doença. Então, é muito importante quando você fala que tem que manter uma atividade física regular, manter um sono de uma forma reparadora, manter a rotina em dias, porque isso é que faz você manter a alimentação, né, mais regular e não ter esses deslizes. É importantíssimo. E qual seria o papel do nutricionista nesse processo? A gente tem hoje o programa Intestinal Experience, né, que a gente vê grandes resultados, né, nos pacientes portadores de doenças gastrointestinais de uma forma geral, mas eu acho que nosso foco sempre vai ser essas doenças intestinais crônicas, que precisa desse segmento sempre próximo. E aí, o nutricionista, ele, como eu falei no início, ele é a base do tratamento, né? A base de tudo, para tanto manter esse segmento, né? Como evitar esses deslizes. E caso aconteça esses deslizes, que erre o mínimo possível, né? Então, como você ajudaria hoje, assim, como você tem ajudado, né, com os pacientes no programa Intestinol? O que você tem visto de impacto, né, dos pacientes terem dado feedback, da melhora, como isso tem impactado aí na vida dos pacientes? Assim, é muito gratificante ajudar essas pessoas, né, porque eu sei o quanto elas precisam
porque na época que eu precisava, não tinha. E aí, é importante que os pacientes procurem não só nutricionista, mas nutricionista especialista na parte gastrointestinal. Porque hoje em dia tem o nutricionista esportivo, tem o materno-infantil, tem o geriatra, assim como tem gastrointestinal. Isso. E aí procurar um nutricionista que entenda da sua doença para lhe dar esse suporte, esse acolhimento, né? Para ajudar aí nas fases de crise, de remissão, para ajudar não só crise e remissão, para manter mesmo, né, um estilo de vida saudável e ajudar esses pacientes. Então, foi aí que você viu realmente a doença como caminho, que você, quando foi vítima ali lá aos 19 anos, não entendia porque um adolescente estava passando por tantos traumas. E hoje, né, você escolheu a nutrição para poder dar não só a você esse suporte, como a outros pacientes que precisam. Então, eu acho que a doença sempre vem como caminho. Muitos ficam nessa fase de negação, de não saber o processo que está passando, o porquê de estar passando, mas, às vezes, a resposta vem. Né? Então, pode ser que no futuro isso, né, lhe traga outra forma de viver, rever, né, as nossas crenças, as nossas tradições, os nossos hábitos de vida. Eu acho que tudo isso tem como é muito mais gratificante. Então, qual seria a mensagem que você daria para um paciente? Na verdade, para você, quando tinha 19 anos e hoje. Então, uma forma de você lá com 19 anos com um recém-diagnóstico. A sua vivência de hoje, a sua maturidade, o seu estágio da doença hoje, qual seria essa carta que você faria para si mesma? Primeiramente, que as pessoas procurem profissionais de confiança, que lhe passem confiança. Isso é muito importante. Se você sair de um consultório clínico sem a confiança de um profissional, o tratamento não vai ser efetivo. Procure outro profissional, né? Talvez. Isso. É importante você ter essa confiança no profissional, nunca deixar de tomar as medicações, fazer o acompanhamento certinho, procurar esse profissional não só que prescreva um medicamento, mas que acolha, que você se sinta abraçada, que mostre que não é uma doença ali invisível, que é invisível ali, pode ser invisível nos exames, né? Mas é muito importante esse acolhimento, né? Eu procuro muito, tanto profissionais, como eu li muito sobre a doença, profissionais que eu vejo que tem um norte, um embasamento científico de acordo com aquilo que eu estudei também, e que me acolha, que abrace mesmo, abrace a causa juntos, né? Porque não é fácil. E aí, você se sentindo acolhido, o processo se torna bem mais leve. Mais suave. E dá para viver bem. Dá. E dá para ter qualidade de vida, né? Porque muitos, quando estão mesmo no processo da doença, acham que nunca mais vão voltar a fazer viagens, a voltar a trabalhar e ter, né, qualidade de vida, a voltar a produzir, né, a se relacionar, porque muitas vezes quando a doença acomete ali a região perianal, pode causar grandes danos, né, não só na sensibilidade, mas estético mesmo, né, ou quando estão com aquela bolsa de colostomia, então isso causa muito impacto. Mas dá para a gente se adaptar aos estágios da doença e nossa meta maior realmente é o paciente entrar em remissão para poder ter uma vida normal, né? Hoje, a gente vendo você, não tem quem diga que é portadora de uma doença crônica, que passou toda essa história, que hoje toma um imunobiológico, né, para o controle da doença, que isso é importantíssimo. Nunca suspender o tratamento por conta própria. Que eu acho que o que eu acho mais difícil no consultório é o paciente aceitar o uso da medicação a longo prazo. O medo que ele tem dos efeitos colaterais a longo prazo, ou às vezes até por prender demais, né? Quando a medicação que é endovenosa, né, precisa estar indo lá no centro de infusão. Então, eu acho que
que isso é importantíssimo, o paciente ter essa consciência que se for suspender, que seja compartilhado com a equipe que acompanha. Isso. Para que não traga danos maiores, né? Porque a gente sabe que uma vez que suspende a medicação, a doença ela pode ficar ali silenciada ou vir bem mais grave e talvez nem responder ao tratamento que antes dava certo. Uhum. Então é isso, Monique. Eu agradeço a oportunidade aqui de estar no podcast falando desse tema que muitas pessoas precisavam ouvir e convidar as pessoas, né, para conhecer o intestinal experience, que é muito importante para esse acompanhamento de pacientes com doenças inflamatórias. E não só a doença inflamatória, né? Várias outras patologias envolvendo o trato gastrointestinal. Eu acho que a sua história sempre vai comover muitas pessoas, sempre vai mostrar um novo olhar de esperança para pessoas hoje que estão na doença em atividade. Mas saber que você está vencendo, que está bem, isso é o mais gratificante para todos. Então, realmente, é a sua missão, né, em ser portadora dessa doença, que você está fazendo já a diferença na vida de outras pessoas. Sim. E nosso propósito maior hoje, com essa parceria, né, do programa de acompanhamento, é isso, é tentar dar mais acolhimento a essas pessoas que precisam desse olhar mais cuidadoso, não atencioso. Só uma dieta e nem só um medicamento. Nem só prescrever um remédio, pedir o exame e nem receitar uma dieta. Realmente é ter esse contato próximo, é ter essa empatia, é ter esse segmento, porque isso é o que vocês mais querem, né? É o que a gente mais deseja em qualquer doença, imagina uma doença crônica. Isso impacta toda a vida do paciente. E não percam a fé também, independente da religião de cada pessoa. Ter fé que tudo vai dar certo, tem começo, meio e fim. Às vezes você está ali num momento de crise, mas saber que vai passar, ter confiança que vai passar e acreditar que vai dar tudo certo. E com a equipe que acolha bem, vocês vão se sentir bem melhores. E eles não podem desistir também, né? Não. Porque muitos procuram uma vez, vão uma, duas vezes, aí às vezes não tem a resposta que deseja e aí se acomodam e ficam esperando o tratamento cair do céu, né? O Deus fazer a cura, né, de repente. Então, eu acho que tem que manter a persistência, tem que manter a fé firme, apesar da turbulência, apesar as nossas angústias de não saber o que vem no futuro, mas eu acho que não pode existir. E a gente está aqui para isso, né? Estamos juntas para poder manter essas pessoas firmes, acolhidas. E a gente ter o nosso sucesso no final. Sim, com certeza. Pois é isso. Obrigada a todos. Obrigada. E a gente se encontra no próximo episódio.